A Ele todo o louvor. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Eu agradeço ao pastor Rafael o convite e com muita alegria que estamos aqui nessa noite. Estou junto com a minha esposa, a pastora Ivani, meu filho o Murilo, minha filha a Larissa, que cantou, e o Márcio também, que tocou, futuro genro, né? Tá aí só, né? Tô com a garrucha carregada, ele que vacila. Também o Igor e o Nem, cadê? Tá lá os dois, lá atrás. Muita oração para eles, Jesus. Brincadeira. Amém? Estão nos acompanhando, são também fiéis da comunidade Viver, lá de Jaboticabal. Amém? Aniversário de 2 anos de Matão, é isso? 2 anos? 2? 10 anos, olha aí. Glória a Deus, 10 anos a comunidade Viver aqui em Matão. Amém, igreja? Graças a Deus por esse belíssimo trabalho. E sem sombra de dúvida, é a igreja mais bonita dessa cidade. Porque tem um povo mais bonito concentrado nela, reunido nela. Quem estiver ouvindo, fazer o quê, né? Vai ficar com dor de cotovelo. Não tem o que resta a não ser ficar. Mas será? Vem e vê. O que vocês acham? Quem quiser confirmar pode vir no culto? Vocês permitem? Então tá aí, pode aumentar as cadeiras, que virão multidões em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu, em 2004, eu deixei a igreja em Ribeirão Preto, passei sob a direção de outro pastor e fui para Jaboticabal, em 2004. Era um ano só que eu ia ficar em Jaboticabal. Era uma passagem. Mas eu estou lá há 16 anos. Por quê? Porque aprendemos a obedecer à voz do Espírito. Igreja, sabemos que há uma grande dificuldade do ser humano em obedecer. Antes de obedecer ou para não obedecer, e não percebemos isso, sempre argumentamos. O argumento é sempre o artifício para não obedecer. E todo argumento parece que ele dá validade, dá direito. O argumento é tão bom às vezes que ele parece que é um direito. E aí nós, com esse pensamento e com essa atitude e comportamento, acabamos desobedecendo a Deus com os nossos argumentos. Se perguntar para mim, o senhor queria estar em Jaboticabal? Não, era um ano só. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não queria ficar em Jaboticabal. Era um ano no máximo. Agora, por que estou há 16 anos? Porque eu obedeço ao meu Deus. Amém? Em obediência a Deus. Quando Jesus vai curar o cego, o que ele faz? Quando o cego não está crendo. E o cego não tem que questionar se ele quer enxergar. Ele gospe na terra, faz um barro e coloca no olho. Agora imagina o pastor fazer isso no culto. Imagina, ele chama a pessoa aqui e fala, pega um barro lá. Pega uma terra e gospe, faz aquele barro de saliva. Saliva grossa, aquela saliva porca mesmo. Eu não penso saliva higiênica, não. A saliva era de Jesus, era santa. Não, era porca, é um negócio sujo, não tem nada de limpo. Jesus era humano como nós. E ele faz e coloca. Imagina se ele faz isso. Porque o povo quer questionar. Não, tem que ser, não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que ser de outro jeito. Imagina
o profeta chegando na casa da viúva pobre. Viúva pobre, isso que a Bíblia diz. E ele chega e diz assim: olha, me dá o que comer. Ela fala: não tem. Imagina. É uma ofensa hoje pedir oferta e dízimo. Para muitos ainda é um tabu. Com toda a liberdade, ainda é um tabu. E a pessoa diz assim: agora é a hora, eu só vim aqui porque o pastor tem interesse no meu dinheiro. É um tabu. A pessoa não está pensando em obedecer. Ela quer questionar para validar a sua desobediência. Amém? Então, o homem de Deus vai até na casa da mulher viúva e fala: me dá o que comer. Ela diz: eu não tenho. O pouquinho que tem nós vamos comer e meu filho vai morrer. Ele não está questionando isso. Ele quer saber que para o milagre acontecer na vida dela, ela tem que dar primeiro para ele. E confiar que algo vai acontecer. O que dizer? Você tem que obedecer. Não tem que achar como tem que ser feito. Igreja, com Deus não se questiona. Com Deus se obedece. Amém? Moisés foi orar a Deus. Exército, claro, o exército vem vindo para matar o povo. Os que recusassem voltar à escravidão, mataria todos, com certeza. E diante dele o mar. Ele vai orar. E Deus dá uma resposta imediata para ele: Moisés, você vai orar agora? Agora é a hora de marchar. Não, Senhor, eu vou orar porque orar é o momento espiritual agora, é hora de orar. Eu estava resolvendo um problema muito sério uma vez, clima pesado, discussão não de briga, mas discussão, tinha que resolver um problema muito sério. A pessoa falou: calma, vamos orar. Eu falei: não, cala a boca, não tem nada que orar agora não, tem que resolver o problema. Ai, que incrédulo, não tem Deus no coração. Eu falei: você não entende o momento, esse é o teu problema. Entendeu? Sem orar, ninguém vai orar nada não. Nós vamos resolver o problema, depois oramos. É o que Deus disse para Moisés: não é a hora de orar agora não, Moisés, está fora de ordem. Então qual é a ordem? Marcha, porque o milagre eu vou fazer. Amém, igreja? O milagre eu vou fazer. E é confiar em Deus. E para confiar em Deus tem que obedecer até nos absurdos. Se procurar entender, você nunca vai caminhar pela fé e nunca vai viver o milagre. Porque Deus nos coloca em situações meio que absurdas. Me tira de Ribeirão, manda para Jaboticabal e lá eu fico. Então não tem que questionar. Tem que deixar o Espírito agir. Amém, igreja? Matão é a extensão da sede em Jaboticabal, da comunidade Viver. E vai crescer e está crescendo para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos agora e falasse assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para a tua palavra, pois reconheço que sem o Senhor eu nada sou e nada posso fazer. Toca, meu Deus, em minha vida nesta noite, e que o milagre que o Senhor tem reservado para a minha vida nesta noite seja manifesto em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu já passei por muitos desertos. Passei por desertos que eu imaginei que não ia conseguir sair deles. Eu lembro muito bem de um momento muito difícil na minha vida. Isso eu estava pastoreando uma igreja em Ribeirão Preto. E era uma fase dificílima em todos os sentidos que você possa imaginar. Eu estava assim, em uma condição financeira muito precária. Eu não podia fazer
nenhum gasto a mais. E não era a época de internet, não tinha internet, Facebook, nada disso. Sou da antiga, tá? E se eu quisesse participar de um momento diferente, um seminário, um congresso, eu tinha que viajar. E eu fiquei sabendo que tinha um congresso para pastores em São Paulo. E aí eu falei, eu preciso ir nesse congresso. Eu preciso me renovar. E aí eu, em acordo com a minha esposa, ela deixou. Peguei um pouquinho de dinheiro que tinha, que dava para o ônibus. Hospedei na casa de um conhecido, para não pagar hotel, porque não tinha dinheiro. O único dinheiro que eu tinha para me alimentar era o almoço. Não tinha para janta. E não era em... como é que fala? Em restaurante. Era no chamado sujinho. Sabe aquele barzinho que vende prato feito em São Paulo? Quem já morou em São Paulo aí? Quem sabe o que eu estou falando? Aquele barzinho que vende prato feito, que ele cata o restante, a sobra do outro prato do que deixou, e ele põe no outro para vender para o próximo. É isso aí. Eu sabia disso. Só que eu não perguntei. Não sou doido? Que aí eu não como. Então eu ia lá, o prato saía bonitinho, mas eu sei que talvez é o bife que o outro deixou. Eles dão uma limpadinha e colocam no próximo prato. É isso. Você não acredita? É isso assim. Aí um arroz, um feijãozinho, meio que misturado, um ovo frito e um bife. Era o que eu tinha para pagar. Como o seminário era de manhã e à noite, eu não tinha como ir embora e voltar, não tinha dinheiro. Então, eu cochilava na praça. Numa praça que tinha em frente aquele congresso que estava acontecendo. Mas eu notei uma coisa. Eu paguei um preço alto. Não financeiro, mas de sacrifício. Porque isso demonstrava a fome que eu tinha de Deus e de um renovo. Eu fui para aquele seminário focado nisso, sedento e faminto de algo de Deus. Eu não sei como foi esse seminário ou esse congresso para outros. Eu não sei se era um seminário ou um congresso, isso é irrelevante. Eu só sei que Deus falou comigo do começo ao fim, em todas as palavras. Pensa num homem que chorou, ajoelhou, gemeu, gritou, chorou, e fui cheio de Deus, transbordante, renovado, voltei renovado. E eu lembro muito bem que isso era o sinal de alguém que foi para um lugar com fome. Quando eu fui para Jesus, eu fui com fome de Deus. Fome. Primeiro sinal de uma pessoa saudável é a fome. Primeiro sinal de uma pessoa doente é a ausência da fome. Quem está doente não tem vontade de comer. Meu netinho, filho do Murilo, está doentinho. Ele falou lá, ele não está comendo. Não foi agora à noite? Não está comendo. Eu falei, mas e se fizer o tipo... Não, ele não está comendo. Porque ele está doente. O doente perde a fome. Mas o saudável, a pessoa que está bem, ela tem fome. Você está me entendendo, igreja? Eu sou de uma época em que o pessoal ia para a igreja. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Eu sou de uma época que o pessoal ia para a igreja com fome de Deus, com fome de ouvir a palavra, com fome de ser alimentado, com fome de Deus e com desejo de sair saciado. Porque só assim você vai encontrar algo em Deus. Deus só pode saciar a fome de quem tem fome.
É impossível Deus dar algo para quem não está querendo. Ele, certa feita, declarou: eu não vim para os sãos. Todo mundo coagindo Jesus, interpelando ele, criticando. E ele diz assim: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, porque esse aqui precisa. Ele está falando de uma necessidade. Porque quem tem necessidade busca a Deus. Quem tem necessidade vai atrás de Deus. Quem não tem necessidade precisa que o pastor vá atrás dele. Quem não tem necessidade precisa que a pastora vá atrás. Quem não tem necessidade precisa que a esposa esteja indo atrás, implorando. Mas quando vier a necessidade, logicamente essa pessoa vai procurar. Por isso que Deus muitas vezes permite certas situações para que a pessoa se desperte a buscar Ele. Posso ouvir um glória a Deus? Deus permitiu algo que você não se agradou na sua vida, porque isso possibilitou você de estar aqui nesta noite para buscar a Deus. Quer ver algo muito interessante? Abre a sua Bíblia em Salmos 24, versículo 3. Salmos 24, versículo 3. Diga graças a Deus. Salmos 24, 3 diz, se tiver o seu aplicativo do seu celular, muito bom celular, porque ele tem condição de você colocar um aplicativo e ter várias versões da Bíblia. Então eu costumo usar a RA, é a versão atualizada, tá? Então o que eu vou ler aqui é na versão atualizada. Mas uso bastante a versão atualizada da King James. Você comprar uma Bíblia King James por volta de 150 a 200 reais, se não tiver em promoção. Às vezes tem promoção que custa até 120. Mas você baixa no aplicativo, baixa um aplicativo no seu celular, gratuito. E você tem uma Bíblia, versão atualizada, King James, gratuito no teu celular. Você tem a versão atualizada, contemporânea, linguagem de hoje, tem inúmeras versões que você pode comparar, estudar e chegar a uma conclusão daquele texto. Por que que eu estou te dando essa dica? Se tem uma coisa que Deus não quer, que você leia a Bíblia, tá? Você tem feito errado. Você tem lido a Bíblia e você está errado em ler a Bíblia. A Bíblia diz assim, que você tem que examinar. Você não pode simplesmente ler. Você tem que examinar as Escrituras. Porque você tem cuidais ter nela a vida eterna. É examinar. É quando você pega várias versões e compara as versões. Olha o texto. Lá vai sempre indicar que tem também no Antigo Testamento ou em outras partes da Bíblia a mesma concordância daquele versículo que você está lendo. Então você vai lá examinando o que a Bíblia diz, olha em outros personagens bíblicos o que ele disse a respeito daquilo que você está lendo. Então, por exemplo, você está lendo lá em Coríntios, uma fala do apóstolo Paulo, e de repente você vai encontrar essa mesma coisa lá atrás no Antigo Testamento. Talvez você vai encontrar lá na frente, no livro de Hebreus, a mesma coisa, a mesma comparação. Lá em Salmos, que você vai comparar, examinando as Escrituras. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Salmos 24, 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ponto de interrogação, uma pergunta. Ah, está aqui. Você não tem RA, né? Só. Vamos ver se está igual. Vamos ver. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Próximo. Aquele que é limpo. Perdão, gente. Eu vou ler na minha versão aqui, tá? Se quiser acompanhar lá, não tem problema. Vou ler de novo, 24:3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? Olha a diferença. Quem há de permanecer no seu santo lugar.
Quem estará no lugar santo. Pode tirar essa versão. Eu quero implantar uma palavra na minha versão. Não tem nada diferente, é só uma colocação de linguagem. Mas eu quero que algo fique cravado no seu coração. Porque o tema dessa noite, quem há de permanecer? Quem vai permanecer? Você está olhando para alguém que foi para Jesus em 1984. Vindo de uma família católica, apostólica, romana, e que não aceitava a minha conversão. Eu era ainda um adolescente. E eu não fui para Jesus porque estava doente, ou com algum problema emocional, ou com problema financeiro. Não, eu não tinha nenhum desses problemas. Nem problema financeiro, nem problema de saúde, nem problema sentimental, nada disso. Eu era ainda um adolescente saudável, trabalhando, vivendo a sua vida, tendo muitos amigos. Mas quando eu fui convidado, fui para a igreja, a palavra de Deus falou ao meu coração. Eu aceitei a Cristo porque eu tive fome de Jesus. E senti, como diz, eu fui por amor e não por uma necessidade. E não tenho nada contra quem vá por uma necessidade. Deus tem os seus caminhos e os seus modos de agir. O que importa é Deus agir. Amém, igreja? De 84 até agora é muita caminhada. E eu faço uma pergunta a você: quem há de permanecer? Eu vi muitos vindo e indo, muitos desistindo, parando e não voltando mais, nunca mais. Vi outros que se desviaram e já morreram, porque o tempo que eu tenho de convertido dá para presenciar todos esses acontecimentos. Mas a Bíblia diz: quem subirá ao monte do Senhor, ponto de interrogação, quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí versículo 4, quem é limpo de mãos e puro de coração. Glória. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O que é ser a palavra dolosamente? Aquele que mente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E ele cita Jacó. Interessante. Por que ele cita Jacó? Porque Jacó é a imagem ou é o exemplo de alguém que teve fome de fazer algo. Desde o ventre da mãe, quando nasce, ele era gêmeos, nasce primeiro Esaú, é isso? E depois Jacó. Jacó nasce segurando o calcanhar do seu irmão, para ninguém esquecer ele lá dentro e depois morrer. Não tinha ultrassom, não tinha tecnologia que tem hoje, a ciência que tem hoje. Então, se ele fica mais alguns minutos lá dentro, poderia morrer, e aí nasceria morto. Não dava para saber se era um ou dois filhos. Para que isso não ocorresse, a mãozinha no calcanhar do irmão, ó. Tá? Ó, tem mais um. Estou vendo a mãozinha aqui. Guerreiro. Alguém que tinha fome de realizar coisas grandes. A vontade dele era tão grande, porque pensa num sujeito que queria fazer algo e foi atrás. E usou de artifícios errados. Mas foi alguém que foi atrás. Foi alguém que batalhou. Diz as escrituras que o seu irmão era o primogênito e ele iria dar a primogenitura. Esaú herdaria a primogenitura, a herança do pai. E ele desejou tanto o que Esaú mesmo não desejava. O que ele fez? Aconselhado pela mãe. Errado.
mas aconselhado pela mãe. Ele pega, passa-se pelo irmão. Primeiro, o irmão sai na caça e volta com fome. E olha o que ele faz. Troca o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Entrega o seu privilégio por um prato de comida. Quantas pessoas entregando o seu talento de pregador, de obreiro, de auxiliar, de diácono, o que quer que seja, de músico, de adorador ao Senhor, trocando o seu privilégio. Deus chamou para essa posição privilegiada e troca por um baseado de maconha, por uma pedra de crack, por uma carreira de cocaína, pela prostituição, pela mentira. Abandonam o seu privilégio pelo pecado. Vocês estão me entendendo, igreja? Ele não deu a mínima, mas o seu irmão queria. Ele lutou por isso. Ele tinha fome de ser alguém grande. E só alguém com fome chega aonde a sua mente está imaginando. Ao ponto que ele passou-se pelo irmão e não teve jeito. Seu pai o abençoou. E ele ficou agora herdeiro daquilo que era do seu irmão. Mas o seu irmão ficou com raiva, ele precisou fugir. Você sabe a história. Fugir. E aonde ele esteve, trabalhou muito. Prosperou. Porque ele queria crescer. Eu estou encurtando porque o alvo não é este assunto. Mas é quem vai permanecer. Só alguém que tem fome de Deus. Só alguém que tem fome. Chega o dia do culto, fala, não vejo a hora. Amém? Aquele que tem expectativa. Porque eu fui naquele evento e chorei. Deus falou comigo. Eu não sei como foi com os outros, mas eu fui com uma fome de ouvir Deus falar e eu precisava disso. Quantas pessoas vêm na igreja e vai embora e falam, essa igreja é fria, não acontece nada. Eu digo, essa igreja não é fria, é você que não tem fome. Porque se você tiver fome, Deus, que é Espírito e conhece a tua necessidade, vai saciar a tua fome. Porque você não depende do homem para ser abençoado. Você não depende da igreja, você não depende da tua esposa, você não depende do teu marido, você não depende do seu pai, você não depende da sua mãe, você não depende do seu patrão, você não depende do teu vizinho, você não depende de ninguém, você depende de Deus, e é Deus que vai saciar a sua fome, é Deus que vai encher o teu coração com o Espírito Santo, é Deus que vai fazer você transbordar, é Deus que vai sarar a tua vida, é Deus que vai erguer a tua vida, é Deus que vai mudar a tua sorte, é Deus. Não vem me dizer que essa igreja é fria, não tem nada de diferente. É porque você não aprendeu a ter fome de Deus. O pastor uma vez contou para mim que ele saiu caminhando pelas ruas, sem destino. E disse, eu pedi para Deus falar comigo. E eu fui caminhando e procurando se achava alguma igreja aberta. Ele tinha uma igreja e estava pastoreando uma igreja. Mas é um pastor com fome. E ele foi na esperança de encontrar uma igreja aberta. E não encontrou. Ele veio, sentou na beira. Tinha um barracão, não sei se era uma loja. E aquele elevado de escada, né? Ele sentou ali por alguns minutos. Daí, não passou muito tempo, vinha vindo um mendigo de rua. Mendigo, é claro, é mendiga de rua. E sentou ao lado dele. Ele pensou em sair dali. Porque não tinha nada a ver com o que ele estava buscando. Ele não queria papo com ninguém. Ele queria ouvir Deus falar.
Aquele mendigo sentou ao lado dele e começou a falar com ele o que ele precisava ouvir. Um mendigo, talvez com uma corotinha de cachaça na bolsa, sem tomar banho há dias, não sei, mendigo. Esse é o que nós enxergamos. Alguém que nunca nós imaginamos que possa ter alguma coisa para nos entregar de Deus. Eu fico pensando, se você duvida, então vem cá, como que Deus usa um animal, um jumento, para falar com o profeta? O profeta não está ouvindo a Deus. E quando Deus fala com o profeta através de jumenta, ele também não consegue interpretar que aquilo é um animal, e o animal não fala, ele interpela com a jumenta que está falando. Será que ele não entende que jumento não fala? Ele está tão alienado no seu erro que ele não consegue ouvir Deus falar. A jumenta diz: sabe por que eu empaquei? Porque se você insistir, você vai ser morto, eu e você, pelo anjo que está ali, ó. E ele fica bravo com a jumenta, mas olha, ele está tão alienado, tão longe de ouvir Deus falar, que ele não consegue entender que há um mover de Deus naquele momento e um livramento de Deus na vida dele. Olha só, igreja. Então, ele entendeu, aquele pastor na hora entendeu que Deus mandou um mendigo de rua e usou a boca daquele mendigo para falar com ele. E só aconteceu isso porque ele estava com fome de ouvir a voz de Deus. Então, quando você tem fome, Deus vai atender esta necessidade, porque Ele é o pão da vida que sacia a fome do necessitado. Oh! Você pode fazer melhor, porque é para Jesus. Aplauda, é para Jesus. O único a ser exaltado e glorificado é o Rei dos Reis. Você tem liberdade para glorificar Deus. Essa máscara é como se fosse uma mordaça para nós, tá? Eu digo que isso vem pela desobediência do próprio povo, porque não era nem para chegar perto de nós, mas uma igreja fria. Eu falo igreja, eu falo pessoa, não templo. Um povo que na pandemia correu de medo para suas casas, censurou e criticou pastores que tentaram abrir igreja. Eu não me importei com ninguém, e não tenho medo de falar diante de câmera nem nada não. Eu criei uma estratégia, fiz vários cultos. Uma igreja que cabe 1.200 pessoas, eu fiz vários cultos de 20 pessoas. Se é uma igreja que cabe gente, é lá, 20 pessoas, era um pinguinho. Revezei eu e o pastor Maciel, fizemos uma lista de nomes e separamos todo mundo para cada culto, mas passou a ser um culto por semana. Para realizar assim, não tinha como fazer vários repetidos. Teve que realizar um. O pessoal fala: posso vir? Não, não pode. O próximo tem uma próxima turma. Então saía uma turma de 15 minutos de folga, entrava outra turma de 20. Mas nesse meio, quantos criticaram? Crentes medrosos, covardes, que não vão suportar grandes tribulações que ainda virão. Mas aqueles que têm fome de Deus, terá a justiça de Deus agindo em suas vidas. Amém? Eu creio nisto. Quem há de permanecer? Jacó foi até o fim, até as últimas consequências, igreja, da sua vida. Ele não se importou com a própria vida. Ele queria a bênção de Deus. Ele já tinha a bênção do Pai, mas ele queria a legitimidade de Deus. O pai terreno ele já tinha, agora ele precisava da bênção divina. Olha o que Jesus diz, abre aí sua Bíblia, em João 4,31. Abre rapidamente, em João 4,31. Jesus é o nosso grande exemplo. Posso ouvir um glória a Deus? Mesmo se você está de máxima, rompe com isso. Fala mais alto, dá um glória a Deus, não fica calado. Você que é batizado do Espírito Santo, pode orar em línguas, sinta a liberdade do Espírito, porque se você veio com fome de Deus aqui, Ele vai saciar essa fome.
Olha o que diz João 4,31. Neste interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. É interessante, igreja. Eu tenho que dar uma clareada na sua mente do o que está acontecendo aqui. Se você é um estudante da palavra, aquele que examina, você sabe o que eu estou falando já. Você sabe o que aconteceu nesse momento. Então, não há necessidade de repetir, mas aquele que ainda não tem o conhecimento da palavra, não tem aquele conhecimento que nós temos, você entender o que quer dizer. O contexto para saber a profundidade desta palavra. Jesus vem e passa por Samaria. Tem ali o tanque de Jacó. Jacó havia aberto aquele tanque. Os judeus diziam que aquele tanque era deles, e os samaritanos também dizem: o nosso pai Jacó abriu esse poço. E está ali, e se assenta, e de repente chega uma mulher, intitulada Mulher Samaritana. E ele pede água de beber para ela. Água, me dá água. Ela interpela, porque os judeus não falam com os samaritanos, aquela confusão toda. E ele ainda responde: se você soubesse quem pede água para você, você pediria a ele, que ele está falando dele mesmo, ele daria de uma água que jamais voltaria a ter sede na vida. Que água é essa? O Espírito Santo. Está entendendo? Ele é um que mata a sede, definitivamente. Amém? E aí, os discípulos deixam ele ali porque eles estão com fome. E vão até a cidade comprar comida. E ele passa horas com essa mulher. Evangeliza ela. Profetiza na vida dela. Abençoa ela. Restaura sua alma que está ferida. Coloca propósito na vida dela. Mostra o propósito de Deus na vida dela. Só a vida dele já é uma revelação do propósito de Deus. Porque depois ele tem que reaver isso com os discípulos. Reafirmar com os discípulos. Porque eles chegam, ela já havia sido evangelizada, já havia sido abençoada, já estava convertida, e ainda foi proclamar para o povo que eles deviam vir alguém que era o Cristo, enviado de Deus. E aí chegam os discípulos. E eles não vê Jesus se preocupar com a comida natural, que é uma necessidade comum. Eles falam: peraí, mestre. Neste inteirinho os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Está entendendo agora? Mas ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Porque ele não está demonstrando fome. Mas ele responde: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso que me alimenta. É esta a minha fome. E o que sacia esta fome é fazer a obra de Deus. A minha fome é saciada quando estou evangelizando, pregando a palavra, curando os doentes, salvando o perdido. Jesus resolve pregar. Eu não pedi para você abrir porque o tempo já correu bastante. Mateus 5:1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Quer ver uma coisa, igreja? A multidão veio. Sim ou não? O que ele fez? Vou subir ao monte. Ele apertou o passo e foi em direção ao monte. Por quê? Porque aquelas pessoas desanimadas, que qualquer pandemiazinha, qualquer dor de cabeça, qualquer uma encravada desiste, essas não suportam subir ao monte.
Qualquer um que tem uma dorzinha na perna, uma dorzinha de cabeça, um probleminha em casa, uma discussão com o marido, com a esposa, essas coisas banais, não sobe ao monte. Ele sabia disso. A multidão começou a vir, ele falou: quer ver uma coisa? Vou subir ao monte. Quem se assentou ao seu lado? Os discípulos. Quem vai seguir Jesus é só discípulo. Quem não é discípulo desiste no meio do caminho. Vai dizer: é muito difícil para mim. De madrugada, orar? Não, o pastor está ficando doido. Jejum de Daniel, 21 dias, deixar o meu bifão? Não, o pastor está doido. Sabe por que você faz isso, meu irmão? Porque você não é discípulo. Porque o discípulo acompanha o seu mestre. O discípulo vai atrás do seu Senhor. O discípulo acompanha e obedece. E diz aqui as escrituras que, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Vem e vai me acompanhar quem é discípulo. E ele diz assim, e como se assentasse, né? Aproximaram-se quem? Os discípulos. Porque quem não era ficou para trás. Entendeu? Eu lembro no início da Comunidade Viver em Jaboticabal, quantas pessoas apaixonadas por Jesus, querendo o ministério, querendo fazer a obra, mas nós apertamos o passo. Muitos ficaram para trás. Muitos desistiram. Mas o verdadeiro discípulo abre igreja em Matão, abre igreja em Monte Alto, está entendendo, pastor Rafael, pastora Thaís? Abre igreja em Ribeirão Preto, abre igreja em Barrinha e vai abrindo. Mas quantos desistiram? Ela não é. E tinha a mesma aparente motivação, mas não era verdadeiro. Foi só apertar o trabalho. O que eu fiz? Enviei os discípulos a abrir obra. Eu falei: os próximos leva, vai. Não suportaram. Foi apertar o passo e aumentar a responsabilidade. Caíram da fé. Por quê? Eu não fiquei triste, porque não é discípulo. Quem há de permanecer? Quem há de permanecer? Você vai permanecer? Você vai permanecer? E sabe o que Jesus fala no versículo 6, de Mateus 5, versículo 6? Bem-aventurado. Essa é a pregação dele. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É grande ou não é? Bem-aventurado os que têm fome e sede. Ele está falando aquilo que eu estou pregando nessa noite. Para aqueles que têm fome. Fome de Deus. Quer ver uma coisa? Se você for preparar, não sei se alguém que entende de coalhada. Tem alguém que entende? Como se prepara uma coalhada? Você tira o coalho do leite. É assim ou não é? Tira e põe no leite. Para coalhar o leite. Para fazer a coalhada. Então você pega um pouco e põe sobre um muito. E aquele pouco vai fazer a coalhada, vai coalhar o leite. Estou falando de algo bom. Um bom coalho, uma medida pequena de um bom coalho, vai acelerar o processo no leite que for colocado. É assim. Então você tira o coalho, coloca sobre o leite. E se ele é um bom coalho, ele vai acelerar o processo e vai dar uma boa qualidade àquela coalhada. Quem é a Comunidade Viver em Matão? Uma pequena porção desse coalho. Num lugar que é um ambiente, se fosse de muita gente, mas um pouquinho de qualidade, colocado sobre o muito, vai fazer dar uma coalhada de qualidade. Eu vou te falar sobre outra coisa que está na Bíblia, que é parecida com isso. Porque existe o bom fermento e o mau fermento. Mas eu quero falar do bom fermento.
Porque o bom fermento de qualidade, você coloca ele sobre a massa e vai fazer com que a massa cresça rapidamente. Ele espalha por toda a massa está pequenininha, você põe uma porçãozinha de um fermento de boa qualidade, ele vai fazer com que a massa cresça, que ela fique impregnada daquele pequeno fermento. Esse é o bom fermento. A igreja de Matão, sobre a liderança do pastor Rafael, da pastora Thaís, de seus membros, da sua liderança, dos seus fiéis, é a pequena porção de fermento bom na massa chamada Matão, aonde vai influenciar toda esta sociedade. Porque só quem tem fome de Deus é capaz de fazer isso e de entender que o que satisfaz mesmo o seu coração não é ter uma internet boa, ou um celular de última geração, ou ser convidado para a festa de casamento de alguém apoderado. Não é isso que satisfaz o coração de um homem e de uma mulher de Deus. Mas o que satisfaz o coração de um homem e uma mulher de Deus é pregar a palavra para aquele que está perdido, é pregar a palavra para aquele que está necessitado, é alcançar aquele que ainda não foi alcançado, é fazer a obra em que o Pai enviou. É isso que vai saciar a fome. Você pode ter o melhor celular, a melhor internet, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode viver numa vida abastada. Nada disso sacia você. O que sacia o homem e a mulher de Deus é fazer a sua obra. É nessa busca que Jacó está. Gostaria que a Larissa subisse aqui. E o pessoal do louvor também. Porque Jacó tem a aprovação do pai, mas não tem a aprovação de Deus. Mas ele é um homem que não desiste. É um homem que tem fome. Eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. Que o único triunfo do mal não esqueça isso, é quando as pessoas de bem não fazem nada. Quantos se perdendo nas drogas, na prostituição, quantos aí fora se perdendo. Você pode abrir uma célula na sua casa, você pode pregar para 1, 2 ou 3 ou 4 ou meia dúzia, não importa, você vai estar fazendo a obra. Você pode evangelizar uma pessoa, adotar uma pessoa, trazer para a igreja, porque assim, as pessoas novas convertidas é como um bebê, precisa ser carregado, muitas vezes tem que trazer a igreja, até chegar ao ponto que ela vai ter que aprender o caminho só, e vir, mas o início você tem que ensinar, você tem que encostar do lado, para ela não ficar com vergonha dentro da igreja, que nós somos assim, né? Canta, bate palma, grita. E quem vem pela primeira vez, como eu fui também pela primeira vez, eu morria de vergonha. O irmão começava a orar do lado, aqueles irmãos pentecostal, eu não queria ficar perto, porque eu não entendia aquilo. Eu falei, não estou entendendo isso aqui. É estranho. Quem não é do meio, estranha. Não entende isso. Então, se não tem uma pessoa conhecida do lado, eu vou embora e não volto mais, porque aquilo não é o meu ambiente, é estranho, eu não entendo aquilo. Mas você adota alguém, traz, senta do lado, fala, agora é isso, agora. E a hora da oferta que você não sabe, você fala, será que eu tenho que ir? Será que é obrigado? É ou não é? Quando eu fui, eu achei. Será que eu tenho que ir? Vinha vindo a salva assim, eu falava, meu Deus, eu não trouxe dinheiro nenhum, será que se eu não... Eu ficava preocupado, porque eu não entendo a liturgia do culto, não entendia nada. Mas se tem alguém conhecido, fala assim, não, calma. Se não tiver oferta, não precisa dar não, isso é normal, vai passar por você. E a ceia? O que é isso? Eu não sei o que faz com aquilo. Tomo, não tomo?
Se eu tomar, vai fazer mal. Se eu não tomar, eu estou pecando. Como é que eu faço? É estranho. Por isso, o novo convertido é um bebê que tem que ser acompanhado. Você não adianta chegar na igreja, convidar alguém e soltar na igreja, ele nunca mais volta. E você foi um tropeço na vida dele, que ele nunca mais volta, porque não entendeu o culto. Teve muita vergonha. Se eu não tivesse alguém me ajudando, me acompanhando, eu não tinha voltado nunca mais. De pura vergonha, um ambiente estranho. Amém? Um ambiente estranho. É assim. E quem ora em línguas do lado, piorou. Fala, o que é aquilo? Será que está manifestado? Perdão, porque é um pensamento normal. Não pensamos, quem não conhece, não pensa que está endemoniado. Pensa que está dando um treco ali na pessoa. Está em transe, um negócio estranho. Porque não conhece. Eu estava conversando com uma irmã e ela disse assim, fulano está... Eu falei, olha, convida para o culto de sexta-feira. Essa igreja... Na sede tem um culto de sexta-feira, de libertação. É grito, diabo, está amarrado, e aquela coisa. E eu falei, essa pessoa precisa vir neste culto. Explica e fica junto. Fala que é um culto assim mesmo. Se ela quer ficar com o diabo ou quer ser liberta. Falei aqui grosso modo, né? Tem que explicar direitinho. Explica como é, mas fala, você tem que ir. E se você sentir alguma coisa, receba a oração para ser limpo disso aí, livre desse mal. Porque não há como caminhar estando endemoniado. Muitas pessoas nem sabem que estão. Entendeu? Nem imaginam. Quando elas voltam em si, falam, o que aconteceu comigo? Porque alguns ficam conscientes, outros não. O que fica consciente não tem controle sobre o que fala e o que faz. E o que não tem consciência nem sabe o que aconteceu. Há muitos jeitos do inimigo manifestar, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu falei, vem, traz nesse culto e explica para a pessoa não chegar aqui e assustar, sair correndo. O que é isso aqui? E vai embora. Não, explica, porque é um culto abençoado, precisa ser explicado. Amém? Mas a única coisa para o triunfo do inimigo é as pessoas de bem não fazerem nada. Para mim fechar essa mensagem, eu quero dizer para você que Jacó decidiu voltar para sua casa. Ainda não tinha bênção. Olha o que é, fica de pé, igreja, por favor. O que é ter fome de Deus, fome de vitória. E no meio do caminho ele fala, eu não posso chegar até na minha casa do jeito que eu estou. Alguma coisa tem que acontecer. Olha aqui, igreja. Eu não posso continuar desse jeito. Algo tem que acontecer. Chega de enganar, chega de usurpar, chega de lutar com a força do braço. Jacó podia dizer, alcancei muito assim, mas eu cansei. Eu quero a aprovação de Deus naquilo que eu for fazer. Ele vai e começa a buscar Deus e o anjo se apresenta a ele. Você conhece muito bem a história. Jacó luta com Deus, luta com o anjo. Eita homem que tem fome. Eita homem que quer Deus. E homem que luta. E aí tem um homem que não desiste. Deus viu isso nele. O texto diz: tal é a geração dos que buscam o Deus de Jacó. Ou poderia dizer o Deus que foi alcançado por Jacó, porque Jacó lutou. O anjo insiste, ele luta com o anjo toca na perna dele, ele fica manco da perna. E o anjo diz: não tem jeito. Você quer de fato aquilo que você está buscando. Isso não é história, isso é real, isso é verdadeiro. Isso não é fantasia, você quer mesmo. Então, porque você lutou,
o teu nome será mudado de Jacó, que é usurpador, e você terá um novo nome a partir de hoje, e o teu nome será Israel, que significa príncipe de Deus.